Fala aí pessoal, a gente está começando aqui mais uma aula de geometria analítica e agora a gente vai falar das equações da circunferência. Então a gente já falou um pouco sobre o ponto, já falamos um pouco sobre a reta, agora a gente vai falar sobre a circunferência, começando aqui pela equação reduzida da circunferência. Então eu vou fazer aqui com vocês como é que se chega nessa expressão, nessa forma geral aí da equação reduzida da circunferência. A gente já pode observar que tem o plano cartesiano, os eixos x e y aqui destacados, uma circunferência aqui destacada, certo? E nessa circunferência a gente tem alguns elementos aí importantes, como o centro da minha circunferência e também temos o raio da circunferência, tá? Lembrando que o raio é aquele segmento quando você liga o centro da circunferência até um ponto qualquer dela. Então você pode observar, tem três segmentos aqui que são raios da circunferência marcados, justamente para a gente visualizar aí que não é um raio único que a circunferência tem. É uma medida única, mas a gente pode desenhar esse raio aí em diferentes posições dentro da minha circunferência, ok? E além disso, eu marquei também um ponto P qualquer da circunferência. Para que eu estou fazendo isso? A gente sabe que todo ponto no plano cartesiano possui coordenada x e possui coordenada y. Não é diferente para esse ponto P. O centro da circunferência também é um ponto, que é o ponto C, também tem coordenada x, também tem coordenada y. Para diferenciar, eu estou colocando aqui que o centro tem a coordenada x e um C embaixo, para dizer que é a coordenada x do centro. E ele tem uma coordenada y, e eu coloco também aqui embaixo um C, só para indicar que esse y é a coordenada y do centro. Então, só para a gente diferenciar, tá? Então, o C aqui, o centro, tem uma coordenada xc e tem uma coordenada yc. Tudo bem até aqui, né? O que eu vou fazer? Eu sei que o raio é a distância entre o centro C e o ponto P. E a gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. A gente vai fazer isso aqui agora. A distância entre C e P, eu posso calcular, que eu posso formar aqui um triângulo retângulo, usar o teorema de Pitágoras, mas eu vou colocar aqui direto a fórmula da distância, que é a raiz quadrada de um x menos um outro x qualquer, vamos colocar aqui um xa, elevado ao quadrado, mais o y menos o y a qualquer elevado ao quadrado. Essa daqui é a fórmula da distância que a gente vai aplicar nesse caso aqui, tá? Não vou fazer de novo toda aquela explicação de como que se chega nessa fórmula aqui. Você pode consultar a aula de ponto, que lá eu já fiz essa explicação uma vez. Como a gente já conhece a fórmula, a gente pode aplicar ela direto. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui que, ao invés de usar esse x, esse xa, eu vou usar os correspondentes aqui do C e do P. Então vai ficar a raiz quadrada de, no lugar aqui do x, como eu estou fazendo a distância entre o C e P, eu vou colocar aqui o P, a coordenada x do px mesmo, menos a coordenada x do C, que é o xc. Tá? Então a gente só está fazendo uma troca aqui de letras para se encaixar nessa situação nossa. E a mesma coisa aqui, o y do P menos o y do C, que é o yc. Então, na realidade, eu não fiz nada demais aqui, eu só modifiquei umas letrinhas aí. E a distância entre o C e o P, a distância entre o ponto C e o ponto P, a gente sabe que é o raio dessa circunferência. Então, eu vou trocar isso daqui pelo raio R, ok? Para arrumar isso daqui, essa raiz quadrada, eu vou passar aqui para o outro lado como potência. Então, isso daqui sai daqui e vem para cá como elevado ao quadrado. E pronto, a gente já tem aí a cara da equação reduzida da circunferência. Bem simples, é basicamente aplicar
a fórmula da distância de ponto fazendo uma substituição ou outra. Eu só vou deixar aqui ela na forma padrão que a gente usa, que é o R fica depois de toda essa expressão. Tá? Então, eu tenho x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a nossa equação reduzida da circunferência. Eu preciso saber as coordenadas do centro e a medida do raio para escrever a equação reduzida de uma circunferência qualquer. Vamos deixar aqui destacado, tá? Que essa expressão aqui a gente vai usar mais à frente nos nossos exemplos. Começando aqui, então, pelo número 1, determinar a equação reduzida da circunferência de centro C00 e raio de medida 3. A gente já sabe como que é a equação reduzida da circunferência. É x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que a gente escreveu na tela anterior. Bom, então o que a gente sabe é que o centro tem coordenadas 0, 0, então eu vou substituir o x do centro por 0, vou substituir o y do centro também por 0, e o raio a gente sabe que tem uma medida de 3, então vou substituir o raio por 3. Beleza? Tá aí então a nossa equação reduzida da circunferência, que nesse caso específico eu poderia simplesmente colocar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tá? Eu posso fazer isso porque como é menos 0, não faz diferença nenhuma qual é o valor do x aqui, eu posso botar apenas x. Tirar 0 a gente sabe que não altera o valor numérico. E com isso eu chego aqui na equação geral da circunferência, que é o nosso próximo passo. Para escrever a equação geral da circunferência, igual lá da reta, né, que a gente tem a geral e a reduzida, basta você pegar a equação reduzida da circunferência e resolver todas essas potências. Então aqui eu tenho o quadrado da diferença, um produto notável, a gente pode resolver isso daqui sabendo a regrinha, né, que é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o x do centro, mais o segundo termo, que é o x do centro, ao quadrado. Fazemos aqui a mesma coisa do outro lado, o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o y do centro, mais esse segundo termo ao quadrado, isso tudo igual ao raio ao quadrado. Então, a equação geral da circunferência ela é obtida dessa maneira. Basta você pegar a equação reduzida, que é essa forma aqui que a gente tem, e resolvendo todas essas potências aqui, todas essas potências elevado a 2, para se chegar na forma geral. A gente pode só arrumar para ficar melhor. Vamos botar aqui primeiro os termos ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, que são as incógnitas que sempre vão aparecer as variáveis, né, que sempre vão aparecer na equação. Aí agora a gente pode juntar aqui, ó, os termos que estão multiplicados por 2, tá? Que é o menos 2x vezes x do centro, mais esse outro termo aqui, que é o y vezes o y do centro. E aí a gente tem também os termos que vão ser numéricos, vão ser números, porque se a gente conhece o centro da circunferência, aqui vai ser um número, aqui vai ser um número. Então fica mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, e o raio, que a gente também pode conhecer, também vai ser um número. Vou colocar ele aqui do outro lado, então menos r ao quadrado igual a 0, que não vai sobrar nada do outro lado. Então a equação geral ela pode ficar com essa cara. Eu vou ter aqui as duas variáveis, x e y ao quadrado. Eu vou ter esse termo aqui,
que vai ficar com um x e um y, tá? Um termo aqui de primeiro grau, e eu vou ter todo esse termo aqui, que é numérico, que eu conheço os valores e eu vou poder substituir. Como você pôde perceber, nesse primeiro exemplo que eu fiz, como o centro era na origem 0, 0, a equação geral ficou com uma cara bem simples, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0. Isso aconteceu justamente porque o centro é 0, 0. Então, se você voltar aqui, ó, aqui seria 0, vai zerar tudo. Aqui também vai zerar tudo. Aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Fica só esses dois termos aqui e esse termo aqui, tá? Como a gente fez ali no exemplo. Quando o centro não é na origem, quando tem dois valores não nulos diferentes de zero, aí você vai ter uma expressão bem maior. A gente pode até ver isso daí mais à frente, ok? Bom, e aqui no segundo exemplo, eu quero a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são o ponto A, 40, e o ponto B, 04. Para facilitar, para auxiliar a gente aqui, vamos marcar no plano cartesiano para visualizar onde que ficam esses planos, esses pontos. Então, temos aqui um desenho desses pontos, tá? Liguei aqui o ponto A com o ponto B, porque esse é o diâmetro. Lembrando que o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio. Então, se é o dobro do raio, a gente sabe que aqui na metade, né, mais ou menos aqui no ponto médio, aqui a gente tem um raio e aqui a gente tem outro raio. Lembrando também que isso só é possível porque o diâmetro ele sempre passa pelo centro da circunferência, tá? Então, aqui nesse ponto, no meio, seria o centro da circunferência. Uma circunferência que vai estar passando aqui, ó, pelo ponto B, pelo ponto A. Ela vai estar rodando aqui, tá? Só não vou fazer o desenho que agora eu não vou conseguir fazer ela perfeita, tá? Mas só para ilustrar aí para vocês que essa circunferência ela passa aqui pelo ponto A e pelo ponto B. E o centro dela, então, é justamente a metade, desse segmento aqui, AB. Bom, a gente sabe como encontrar o ponto médio desse segmento. Porque se eu encontro o ponto médio desse segmento, eu encontro o centro da circunferência. E o ponto médio, a gente aprendeu lá na aula de ponto, que tem aí disponível para vocês exemplo disso, basta você fazer o xm soma o x dos dois pontos, então 4 mais 0, e divide por 2. 4 mais 0 é 4, dividido por 2, 2. E o ym, a gente soma os dois y aqui, do A e do B, que vai ser 0 mais 4, e divide por 2. Temos aí que o ponto médio está nas coordenadas 2 e 2, o que mais ou menos aqui está batendo com o meu desenho, apesar de eu ter feito aqui no olho, tá? Então, eu sei que as coordenadas do centro, vou manter aqui a cor de azul, as coordenadas do centro são 2 e 2. Falta o que para eu montar a minha equação reduzida? Porque a equação reduzida, vamos lembrar de escrever ela aqui, é x menos o x do centro, que a gente já sabe, mais ao quadrado, né? Mais o y menos o y do centro ao quadrado, também sabemos, igual o raio ao quadrado. Então, está faltando a medida do raio. Bom, a medida do raio é a metade da distância entre A e B. Então, se eu souber a distância entre A e B, é só eu fazer a metade disso, que eu tenho a medida do raio, beleza? Aqui eu não vou nem utilizar a fórmula da distância, aquela fórmula já montada, enorme, porque aqui a gente vê que ó, a distância que eu tenho desse pedaço aqui é 4, já que o ponto B está na medida 4 aqui do eixo Y.
E aqui também é 4, já que o ponto A está na marcação 4 do x. Então, os dois lados desse triângulo que você consegue ver formado aqui, vou ressaltar aqui, ó, esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, eu já tenho os dois catetos, falta a hipotenusa, que é a distância entre A e B. Então, para quem tem dificuldade em gravar a fórmula da distância entre dois pontos, é sempre esse o truque da gente montar um triângulo retângulo. Então, para eu saber a medida do raio, eu vou primeiro calcular a distância entre A e B. Eu vou usar esse triângulo retângulo aqui, eu vou pegar essa medida aqui toda. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa. Eu vou pegar essa medida aqui toda, que é o diâmetro D, que é a minha hipotenusa. Então, vai ficar D ao quadrado igual catetos ao quadrado, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui é 16 mais 16, que dá raiz de 32. É a minha distância, é a distância e o diâmetro dessa circunferência que ele se refere, tá? Não está desenhada aqui a circunferência, mas lembre-se que eu estou com esses dados aqui dentro de uma circunferência que passa por A e B. Bom, esse é o diâmetro. O raio é a metade dele. Então, o raio vai ser raiz de 32 dividido por 2. Por que eu não calculei a raiz ainda? Eu vou fazer isso lá na frente, aqui na equação. Vamos substituir agora aqui, ó. Fica x menos o x do centro, que é 2, mais o y menos o y do centro, que também é 2, ao quadrado, igual ao raio, que é a raiz de 32 sobre 2 ao quadrado. E aí eu fiz isso porque eu posso cancelar essa raiz com ao quadrado. E eu não precisei nem me preocupar com a raiz. Como eu quero a equação reduzida, eu não quero a equação geral, falta só eu calcular essa parte numérica aqui. Porque todo esse restante aqui, ele fica dessa forma mesmo, tá? Por isso o nome de equação reduzida. A gente não vai fazer todos esses cálculos aqui. Bom, a raiz eu falei que eu ia cortar, então fica 32 dividido 2 ao quadrado, 4. Como eu estou sem espaço, já vou colocar o resultado aqui direto. 32 dividido por 4 é 8, ok? Temos aí, então, a equação reduzida dessa circunferência. Se eu quisesse a equação geral, aí sim você ia continuar, ia fazer x menos 2 ao quadrado, ia fazer y menos 2 ao quadrado. Não é o caso aqui, tudo bem? Vamos apagar um monte de risco aqui que a gente precisou fazer hoje. Esse daqui é o nosso segundo exemplo, tá? Vamos relembrar aqui que a gente fez bastante coisa. A gente precisou achar o ponto médio, que são as coordenadas do centro da minha circunferência, ok? Então, o xm e o ym são o centro da circunferência. E aqui eu tenho a equação reduzida. Aqui do lado é uma observação que foi o cálculo do diâmetro que eu precisei fazer. Tudo bem? Ficou bem cheio, bastante coisa. Espero aí que vocês tenham compreendido tudo. Se ficou alguma coisa aí sem entender, perguntem. Me digam qual o momento aí que ficou confuso, que às vezes tem tanta coisa na tela, tem tanta letra que bagunça um pouquinho, buga um pouquinho a cabeça. Mas é só comentar aí, só falar qual foi a parte que não ficou tão claro, que eu tento deixar um pouco mais claro para vocês. Por hoje é só, então. Falamos aí um pouquinho de circunferência, não vamos nos alongar muito. Vamos só falar esse início de equações da circunferência. Bons estudos aí e nos vemos na próxima aula.